Gente do céu, a Bíblia diz em Filipenses 3:14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E é com essa força, com fé, com foco, sem medo, que nós vamos falar hoje sobre o Enem 2025. O Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. E nós vamos falar hoje no nosso programa sobre a segunda prova do Enem 2025, que é a prova de Matemática e Ciências da Natureza. E para esse bate-papo super legal, nós trouxemos para vocês o fera da matemática, professor Wagner Costa. Paz do Senhor, professor. A paz do Senhor, irmã Maíra. Prazer estar aqui com você, com todo esse público jovem, discutindo um tema extremamente relevante para o domingo. Tem gerado muita ansiedade, mas eu creio que esse momento de hoje vai ser um momento de tranquilidade. Olha, veja, professor, tá todo mundo tranquilo aqui, não tá? Eles amam matemática, olha a cara deles, professor. Todo mundo feliz. A oportunidade de vocês, viu, gente? De perguntar tudo, de sair daqui sem dúvidas, para amanhã vocês estarem aí na ponta da língua para o Enem, na ponta da caneta, né? E recebendo também, para deixar esse momento super agradável, cheio de adoração a Deus, a querida Eduarda Queiroz. Que Deus abençoe sua vida, minha amiga. Amém, Maíra. Prazer estar aqui. Ela é casting da Bereia, viu, minha gente? Glória de Deus. É um prazer estar aqui para adorarmos junto ao Senhor, junto com esse público jovem, que é uma honra, junto com você, com o professor. Vamos embora, aprender mais. Ai, que bom, que bom. Gente, já estamos começando, eu já quero fazer aquela pergunta, professor, a pergunta que não quer calar. Professor, eu quero que o senhor me diga quais são os assuntos, a gente quer os assuntos que vai cair, né? Certo. Mas quais são os assuntos, o senhor já tendo essa experiência, essa vasta experiência, quais são os assuntos que mais caem na prova do Enem? Pois bem, irmã Maíra, a prova do Enem, queridos jovens, é uma prova prática, né? A prova de matemática, ela contempla conteúdos que a gente vê no dia a dia, no nosso cotidiano. Então, a gente vai encontrar uma prova com textos, você não vai encontrar questões diretas, objetivas. Calcule a equação, qual o valor da conta de, mas a matemática ela vai aparecer nas relações. Então, vai envolver matemática com música, vai envolver matemática com o comércio, vai envolver matemática com outras áreas do conhecimento, com a biologia, com a física, de modo que o estudante, quando se deparar com essa prova, ele vai encontrar questões envolvendo razão e proporção, porcentagem, equações do primeiro grau, ele vai se deparar com problemas que vai envolver função, tem um gráficozinho lá, talvez vai pedir para você modelar essa questão, encontrar representação algébrica. Você vai se deparar com áreas de figuras planas, área de triângulo, área de quadrado. Você vai se deparar também com questões da geometria espacial. Vai ter algum sólido, algum bloco, alguma caixa d'água. De modo que, uma vez que o estudante ele está por dentro dessas questões familiares do cotidiano, ele vai ter mais tranquilidade para fazer a prova de matemática do Enem. Ai, meu Deus, tranquilidade, gente. Quem vai fazer um Enem? Levanta a mão. Olha aí o professor. Tranquilidade, calma. A prova de matemática, eu acredito que seja um dos maiores medos da juventude, é ou não é? É um dos maiores medos. E como professor, enfrentar este medo, né, que a matemática do Enem, né, gera na nossa juventude? Pois é. Veja, a prova de matemática do Enem, de fato, é a maior prova do Enem. 45 questões só de matemática. As outras áreas você vai estar balanceado com outras disciplinas. Mas no caso de matemática, você vai ter ali 45 questões. E às vezes o aluno ele vai nutrindo um sentimento desde cedo de que eu não consigo aprender matemática. Matemática é muito difícil, né? Não entra na minha cabeça. E isso acaba contribuindo para a formação de bloqueios. Mas na realidade a gente tem que pensar como cristão que nós temos a mente de Cristo. Nós temos o auxílio do Espírito Santo, nós temos o auxílio de Deus, que é o Deus da sabedoria, que é o Deus que sabe de todas as coisas. Lembrando, todos podem aprender tudo, o que quiser. Então nós podemos também aprender matemática. Matemática está nesse combo, porque
eu posso aprender uma língua estrangeira? Por que é que eu posso aprender a tocar um instrumento muito difícil? Não posso aprender matemática. Então, muitas vezes é que a gente vem nutrindo esse sentimento de que eu não posso, e isso acaba influenciando na nossa capacidade de aprender matemática. Então, jovem, eu quero já deixar de antemão essa palavra aqui encorajadora. Você pode aprender matemática sim. Você serve a um Deus que sabe de todas as coisas e você pode pedir o auxílio a Ele para abrir a nossa mente, assim como abriu a minha, assim como abriu a mente de tantos outros. Você não está diferente, você faz parte desse grupo. Professor, fale aí uma passagem bíblica que a gente encontra matemática, para os meninos ficarem, isso aqui, olha. Perfeito. A Bíblia está cheia de matemática. Você olha, por exemplo, as unidades de medida. Côvado, distância de um sábado. Ele era detalhista. Ele, assim, a Arca de Noé, por exemplo, disse ali tudo nos detalhes, Perfeito. Né? Quando Moisés recebeu a revelação da parte de Deus, de como seria essa arquitetura, Deus forneceu para Moisés as medidas de cada instrumento, de cada móvel da Arca da Aliança. E ele depois repassou para os construtores que foram construindo peça por peça a partir da medida que Deus informou. Não era uma medida que nós conhecemos hoje, vamos dizer assim, uma medida convencional. Era uma medida, matematicamente falando, não convencional. Não havia ainda um sistema de medida padronizado como nós temos hoje. O metro, certo? O litro. Sim. Mas se utilizava as unidades de medidas da época. E isso foi extremamente relevante. Então, veja, a matemática está aí nas unidades de medida. A matemática na questão da divisão do tempo, que era uma divisão diferente. Os romanos tinham uma forma de dividir o dia, né, em 4 partes. Os gregos, a matemática também está presente. Então, as relações comerciais da época, que não havia uma moeda específica, mas se trabalhava com objetos. Você comprava um terreno por uma ovelha, por um boi. Então, as relações comerciais envolviam a matemática. De modo que, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler Deus é o Deus da matemática. Olha aí, viu? Deus queria que vocês aprendessem matemática também, tá vendo? Agora, até hoje, eu fico querendo saber, professor, como foi aquela matemática da multiplicação dos pães e peixes. Aí, o milagre de Deus, né? De querer de transcender a capacidade humana. Né? Porque, humanamente falando, 5 pães e 2 peixinhos pode alimentar uma pessoa, né, gente? Dependendo da fome. Né? 5 pães e 2 peixinhos dá para uma pessoa. Mas a Bíblia diz que foram alimentados aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Nós servimos ao Deus da multiplicação. Amém? Então eu creio que esse mesmo Deus, talvez vocês tenham estudado e só possam até ali, né, professor? Verdade. Mas o Deus da multiplicação também estará com vocês aí fazendo a prova do Enem. O que vocês não puderem fazer, Ele vai fazer para vocês. Gente, vamos para o quiz. Vamos para o quiz do saber, focando no alvo. Tem perguntas para vocês sobre matemática e o professor Wagner vai ajudar aqui a gente. Eles já estão, ó. Ainda bem que a gente hoje vai ter psicóloga no programa, viu? Vamos sair daqui calmos, tranquilos, viu, professor? Pergunta na tela. Olhe, em um casamento existem 6 talhas. Em cada uma delas cabem 3 metretas. Se uma metreta cabe cerca de 30 litros, quantos litros há no total? Letra A, 540 litros. Letra B, 180 litros. Ou letra C, 90 litros. Escute só. Em um casamento existem 6 talhas. 6. Em cada uma delas cabem 3 metretas. Cada metreta dessa tem 30 litros. Nessas 6 talhas, o total de litros, quanto que é? 540, 180 ou 90? 180. Espera aí, uma pessoa só, vamos lá. Uma pessoa só. Cada talha é 3, viu? Cada talha é 3, viu? Para ninguém errar aqui, cada talha é 3 e cada uma metreta é 30 litros. Como é o seu nome? Mateus. Mateus. 180 litros. Será, professor? 6 vezes 3, 18. 18 vezes 30.
540. Respondido, 540. Olha, tem ponto pra ninguém, nem pros meninos, nem pras meninas, viu? E parece que foi uma voz só aqui, viu, professor? É 180. Diga. Fala no microfone, fala no microfone. A gente pensou assim, pegar cada litro em cada metreta, e que 3. são 3. E aí multiplicar, no total dariam 6 talhas. Então multiplicar as 6 talhas vezes 3 que estão lá. Então, faltou multiplicar por 3, né? Você fez 30 litros vezes 1 e depois multiplicou por 6. Isso. Aí você encontrou a quantidade em 3 metretas. Mas são, ou melhor, encontrou 180, que é a quantidade de uma metreta. Uma metreta. Mas são 3. Aí faltou multiplicar o 180 por 3. Olha aí, cuidado na atenção, viu? Cuidado na atenção. Segunda pergunta na tela. 1/4 tem as dimensões 3 por 4 metros. Qual a área desse quarto em metros quadrados? Letra A, 12. Letra B, 7. Letra C, 4. 1/4 tem as dimensões 3 por 4 metros. Qual a área desse quarto em metros quadrados? Alguém? Matheus vai de novo. Matheus é o corajoso. 12. 12, professor. E aí a resposta? Perfeito. Resposta: 12 metros quadrados. A forma de calcular a área de um retângulo, 3 por 4, multiplica comprimento vezes largura, ou como é comumente conhecido, base vezes altura. Muito bem. Parabéns, Matheus. 1 ponto para os meninos e as meninas. Reação. Pergunta 3 na tela. Uma blusa, as meninas vão acertar agora. Uma blusa custa R$180, mas eu vou pagar no Pix e eu vou receber 20% de desconto. Quanto é que fica com desconto a minha blusa? Letra A, R$160, R$144, letra B, ou letra C, R$120. Cadê? Os meninos, alguém? Matheus de novo não, né? Meu Deus. Matheus vai tirar, olha. Já. As meninas querem responder, as meninas. Pode repetir? A pergunta é essa. Uma blusa custa R$180, mas você vai pagar no Pix, você vai ganhar 20% de desconto. Quanto fica a blusa? R$160, R$144 ou R$120? Quer falar? Deixa eu falar. O seu nome? Maria Heloísa. Maria. R$144. 144, professor. E aí? Perfeito. 1 ponto para as meninas. Ponto. Sempre vão ter pontos. E vejam, as 3 perguntas foram perguntas do cotidiano. A última, por exemplo, envolve uma relação comercial. A gente, quando vai no shopping, vai em algum lugar, a gente está acostumado a conviver com coisas dessa natureza, de desconto. Isso. Então, a matemática do Enem é isso, é uma matemática prática, é esse tipo de questão que você vai encontrar lá. Professor, essa aula foi inspiradora. Eu tenho que dizer que, infelizmente, o nosso programa está caminhando para o fim, esse bloco, né, já com o professor de matemática. Foi muito legal receber o senhor aqui e aprender mais um pouco, saber que não basta eu decorar, né, professor? Sim. Decorar aquela fórmula, eu tenho que ter atenção, né, vocês viram, e eu tenho que ter interpretação daquela questão, né? Tem a questão dos minutos também, né, professor? Quantos minutinhos para fazer a... Domingo, prova de matemática e de natureza, 90 questões. Né? E aí a gente tem uma média de 3 minutos e 20 segundos por questão. E aí, tirando o tempo de marcação do gabarito, uma média ali de 20 a 30 minutos para responder com tranquilidade, esse tempo diminui um pouquinho. Então, obviamente que ler a prova com tranquilidade, ler a prova marcando e grifando aquelas partes importantes, alguma numeração, alguma informação que é essencial para responder a questão, é fundamental. Às vezes a gente não vai conseguir ler a questão, irmã Maíra, 3, 4 vezes. Quando a gente está em casa fazendo uma tarefa de casa que o professor passou, a gente tem todo o tempo do mundo. Mas o Enem é competição, é seletividade, é concurso. Tempo conta. Então, ler essa prova
com tranquilidade é essencial para a gente ter êxito na resolução. Se eu não sei, aquela questão eu pulo, né? Isso. Ok. Não adianta insistir, perde tempo, vai para outra questão. Você tem 45, o combo é grande. Ok. Professor, eu quero que o senhor deixe uma mensagem para a nossa juventude que vai fazer Enem e que precisa ter essa fé aí, motivada, esse encorajamento e gostar de matemática. Perfeito. Pois bem, irmã Maíra, quero deixar uma palavra de encorajamento, tanto para os jovens que estão aqui conosco, para você que está em casa. Confie em Deus, faça a sua parte, estude, se dedique, mas saiba que você serve um Deus que é o Deus da sabedoria, o Deus que abre a mente, o Deus que está sempre nos motivando e Ele tem um futuro brilhante para todos nós. Que possamos fazer essa prova confiando no Senhor. Nós temos um aliado e Deus é o Deus que lembra, Deus é o Deus que nos dá a direção para responder à prova com tranquilidade e fé. Tenha fé, não abra mão da fé. A fé é muito importante nesse momento. Você é crente, você serve a Deus e isso é extremamente importante para nos dar tranquilidade na hora da prova. Vai dar tudo certo. Jesus é o nosso guia. E eu quero agradecer a você que ficou conosco até agora e quero dizer, fica mais um pouquinho porque no próximo bloco receberemos o convidado, nosso professor fera em biologia, Hilton Nobre, e ele vai trazer muita coisa boa pra gente aqui, muitas informações e muitas dúvidas serão sanadas através desse conhecimento que Deus colocou na cabeça dele. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas antes vamos ficar no louvor, adorando a Deus e trazendo essa tranquilidade com essa voz que tem um potencial. Eduarda Queiroz, Kerstin da Bereia, louvando ao Senhor. Vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus. Adora juntamente comigo aí da tua casa. Sente a presença dEle, aleluia. Ele está presente aqui, está presente aí também. Se você sabe, canta comigo. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, aleluia, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti eu descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Oh Jesus, se eu estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Declara nessa noite, e ao teu nome clamarei, aleluia, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti eu descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 oh. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais
mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhei, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. E ao teu nome clamarei, aleluia. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti eu descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Oh. Espaço jovem, jovens no coração de Deus. Voltamos com o nosso Espaço Jovem, focando no alvo, e agora é hora de mergulhar no universo da biologia com o fera da biologia, professor Hilton Nobre. Professor, obrigada pela disponibilidade, obrigada por ter vindo. Estamos muito felizes em recebê-lo. Eu que agradeço, Maíra. É uma honra sempre estar aqui com os irmãos, os jovens da nossa igreja. E vamos embora explicar um pouquinho o que é isso aí, né? A biologia. Ai, meu Deus, a vida, né? Biologia. Gente, vamos tirar muito as nossas curiosidades, as nossas dúvidas. Teremos quiz. Reação. Teremos quiz do saber sobre biologia, né, professor? E quem preparou as perguntas foi o professor, viu? Vamos lá. O Enem, ele cobra muito, né? Agora são ciências da natureza que vai chegar. Professor, a gente quer saber dos bizus de biologia. Os bizus, estamos já às portas e bate, né? Ali o Enem já é amanhã. E qual é o bizu, aquilo que não pode faltar, aquilo que vai com certeza cair, porque caiu em diversas provas de biologia? Eita, vamos lá. Olha, sempre cai o seguinte, atenção vocês aí que estão em casa para anotar. Todos os anos, todas as edições, os assuntos mais cobrados do Enem em biologia, primeiramente, botânica, plantas. Todo ano tem sido cobrado as plantas. Em que parte, principalmente? Existem 4 grupos de plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Os adolescentes já estão ligados. Ô, Glória! Já estão ligados já estão ligados. Meu Deus, gente. E foi Deus quem criou tudo isso aí, tá? E aí, professor, de novo. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Esses 4 grupos, eles têm algumas particularidades. Alguns se reproduzem em água, outros não. Uns têm flores, outros não. Uns têm tecidos condutores de seiva, outros não. Uns produzem frutos, outros não. Você tem que saber cada um desses e saber a relação evolutiva entre eles também. Botânica, já pode anotar que vai cair com certeza. Outro ponto, genética. A parte que você vai estudar a herança genética, a hereditariedade, um cladograma. O que é isso? Desculpa, um heredograma. Você vai ter a relação de cruzamentos lá entre pais que vão gerar filhos, uma característica genética que vai aparecer ou não na próxima geração. Vai cair com certeza alguma coisa do tipo. Meu Deus. Tem muito mais assuntos. Excessivo, essas coisas. Olha aí, é isso aí. Meu Deus, gente. Eu fiquei pensando, é aquela parte que a gente pula quando tá lendo a Bíblia, né? A genealogia. Filho de quem, mãe de quem, tio de quem, né? Não pode pular, né, professor? Genética. Genética. Você tem muita genética envolvida. Quem foi que gerou quem, né?
E essa herança genética sempre é cobrada. Primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, está tudo sendo cobrado. As variações da lei de Mendel também vai ser cobrado lá. Então pode aparecer lá. Alguns temas mais complexos, por exemplo, dentro da genética, são mais difíceis de aparecer. Mas assim, o Enem sempre é uma surpresa. E a gente tem habilidades e competências que são estabelecidas ali pelo Ministério da Educação. Então, se você dá uma analisada nas habilidades e competências, você vai ver que tem temas lá que é obrigatório. Por exemplo, biotecnologia. A biotecnologia, todos os anos, vai ser cobrado. O que, por exemplo? Clonagem, transgenia, a parte em que você vai ver tirar um gene de um ser, um parto DNA, para colocar em outro, para que ele adquira uma resistência ou alguma praga, isso vai ter lá com certeza. Se você estudar biotecnologia, vai cair. Como é que se fabrica uma vacina? Vai ter lá alguma coisa desse tipo. Meu Deus, olha aí, viu, gente? Já amanhã vocês já vão estar, ó. Já sei da lei de Mendel, já sei das sequelaófitas. Gente, então, alguma pergunta vocês querem fazer para o professor de biologia? Essa, olha ali, é Clarice, não é? Clarice, o microfone lá para ela. Isso. Diga aí, Clarice. Bom, meu nome é Clarice, sou da área 71, Alto da Esperança, e eu queria saber como o ciclo de nitrogênio, ele pode fazer parte do Enem, se cai ou não. Excelente pergunta, viu? Um dos grandes tópicos da biologia é ciclos biogeoquímicos. E aí envolve o ciclo do nitrogênio. Nós temos o ciclo do carbono, o ciclo da água, o ciclo do nitrogênio. Nitrogênio, ele é um gás praticamente mais frequente na nossa atmosfera. Porém, o ser humano ele não consegue assimilar o nitrogênio por si só. A gente precisa de bactérias fixadoras de nitrogênio que estão associadas a leguminosas, algumas plantas. Quando você se alimenta dessa planta, você acaba adquirindo esse nitrogênio. Como é que isso é cobrado no Enem? Geralmente um ciclo. Pensa comigo, um círculo onde você tem o nitrogênio na atmosfera que vai ser fixado por bactérias fixadoras de nitrogênio nas raízes ali e depois essas plantas, raízes, tubérculos vão servir de alimento para outros seres vivos, inclusive você. Você vai se alimentar também dele. Então ele vai acabar entrando na cadeia alimentar por meio da alimentação. E aí você vai usar o nitrogênio, por exemplo, para produzir proteína. Toda proteína tem nitrogênio a partir de um aminoácido, que tem um compostozinho amina lá. Então, os ciclos biogeoquímicos é um grande candidato a cair na prova do Enem esse ano também. Professor, e sobre revisão de biologia, qual a melhor forma de eu fazer essa revisão, tendo em vista que amanhã já é... Como fazer essa revisão da melhor forma? É uma excelente pergunta. Nós já estamos, veja, o Enem já é amanhã, né? Então, você ainda vai ter uma prova de ciência de matemática para resolver com 45 questões e 45 questões de ciência da natureza. Pelas estatísticas, a prova do segundo dia é uma prova que puxa muito a nota do candidato para baixo, porque envolve muitos cálculos, não só na matemática, mas na química e na física também. Então, eu preciso revisar de maneira rápida biologia, por exemplo. Você precisa começar de uma maneira didática, em uma escala do menor para o maior. Entenda comigo. Eu posso começar com bioquímica, onde você vai estudar carboidratos, proteínas, águas, sais minerais. Dali você vai estudar biologia celular, onde você vai estudar um pouco de célula. O que vai ser cobrado ali na parte de célula para você? A parte de divisão celular quase nunca cai. Mitose, meiose, quase nunca vai cair. Mas vai perguntar para você, por exemplo, o transporte via membrana plasmática. Vai perguntar para você e requerer de você a função de cada organela. Por exemplo, você tem organelas chaves, mitocôndria e cloroplasto, sempre vai estar caindo. Lisossomo, sempre vai estar caindo alguma coisa. Complexo de Golgi, sempre vai estar caindo alguma coisa. Você vai na escalinha do maior para o menor, tecidos. Depois, fisiologia humana, você vai estudar o coração, como é que o coração vai circular o sangue ali. A reprodução, o pulmão, a digestão, você vai crescendo. Depois você vai chegar na parte de ecologia, que é um dos assuntos mais cobrados dentro do Enem da biologia, a parte de contaminação ambiental, aí você vai chegar na zoologia, nos seres vivos. Então você vai fazendo uma escala do menor, veja, estou estudando células, depois eu vou crescendo para tecidos, órgãos e seres. É a melhor forma de você estudar biologia. Ai, meu Deus, não sei se deixou a gente mais tranquilo ou se a gente... Professor, eu quero que o senhor faça uma convergência entre fé e biologia.
Aí pegou na parte assim que toca na gente, né? Fé e biologia. Quando eu estava estudando biologia, eu tinha aquele receio. Será que quando eu começar a estudar as teorias evolutivas do lamarckismo, do darwinismo, do neodarwinismo, a teoria da evolução, será que isso vai confrontar a minha fé? E na medida em que eu estudava, eu percebia que quanto mais eu estudava toda essa parte, eu via que tinha Deus em tudo ali. Glória a Deus. Tinha Deus em tudo. Toda a parte evolutiva, que toda a teoria evolutiva que foi criada, de maneira muito didática para ensinar a gente a entender o processo de adaptação. Ela foi criada de uma maneira para tirar a visão da fé. Só que, se você analisar historicamente, Maria, você vai ver que a maioria dos cientistas, antigamente chamados de naturalistas, né, eles eram cristãos. Boa parte da ciência, que é a base da ciência moderna hoje, foram criados por cientistas cristãos. Eles nunca tiveram problema em relacionar Deus com biologia, Deus com química, Deus com física, ou astronomia ou matemática. Então, por que eu vou ter problema hoje? Então, a minha fé, ela não é atacada de maneira nenhuma com biologia. E, pelo contrário, quando eu olho toda a complexidade que eu vejo na natureza, na complexidade de uma reprodução de um animal, eu vejo Deus literalmente ali. Glória a Deus. Eu vejo Deus em tudo, Deus colocando inclusive aquele instinto animal, né, que a natureza também ela clama pela ordem que foi desorganizada na queda. A natureza ela era muito equilibrada, mas agora a gente tem todo esse desequilíbrio ambiental por conta do pecado. Então, assim, eu vejo Deus em tudo, na parte do animal menorzinho que existir até o mais complexo, no comportamento que eles têm entre um e outro, né? Na divisão celular, por exemplo, eu vejo Deus. Quando eu estava estudando, por exemplo, a Bíblia e vendo que Jacó estava no mesmo ventre com Esaú, com seu irmão, gêmeos, aquilo é muita biologia envolvida, né? A gemelaridade, a mulher tem a capacidade de gerar 2 bebês ao mesmo tempo. Quando eu olho para a Arca de Noé, eu vejo muita biologia. Eu vejo os animais que estão ali e veja, não era necessário colocar dentro daquela arca todos os animais existentes no planeta Terra. Eu poderia colocar os animais conhecidos como espécies padrão ou espécies tipo. Espécies que poderiam gerar outras espécies de maneira adaptativa e reprodutiva. Então, a biologia e a fé ela andam juntos, muito, muito unidos, por exemplo. Em Gênesis eu vejo Deus criando as plantas, eu vejo Deus criando os répteis, eu vejo Deus criando as aves. Olha, eu acho que ele já quer dar uma deixa a vocês das perguntas que a gente vai fazer, gente. Não pode, professor, dar uma deixa, tem que deixar eles, quebrarem a cuca. Vamos para o quiz? Vamos? Vamos? Vamos. Quiz do saber, focando no alvo. Pergunta na tela. Em Gênesis 1:3 está escrito: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Por que Deus criou primeiro a luz antes de criar os outros seres vivos? Alguém? Vocês não querem nem arriscar? Por que Deus criou a luz primeiro antes? Aqui, Sara? Meu nome é Sara, né? Eu sou da área 5, Cordioclite. Eu acredito que a vida ela necessita da luz, né? Tanto as plantas como os seres humanos. Nós mesmos, a gente necessita da luz para receber vitamina D e as plantas justamente para fazer a fotossíntese. Então, eu acredito que seja isso. Professor, tá certo? Exata ou errada? Está exato. Um ponto para as meninas. Ai, meu Deus, glória a Deus. Parabéns, Sara. Um ponto para as meninas em biologia. Segunda pergunta na tela. Em Gênesis 1:27, diz, entre aspas, lá no finalzinho, macho e fêmea os criou. Qual a área da biologia explica a separação entre os sexos, macho e fêmea, masculino e feminino? Só para dar uma dica para vocês, existem 3. Então vocês podem dizer uma dessas 3 que a gente já vai considerar. Alguém? Qual a área da biologia que explica a separação entre os sexos, macho e fêmea? XX, XY. Isso mesmo. Hã? Ele acabou de falar, o professor já disse aqui. Alguém? Meu Deus. Qual a área da biologia? Qual a área? Felipe?
Vai, Felipe. Vamos lá. Em nome de Jesus. Genética. Eita, acertou, Felipe. Ou também, né, professor? Explica Também. aí. A gente tem a genética, a gente tem a biologia celular, a gente tem a fisiologia humana. Genética na parte em que Maíra já deu spoiler aqui, né? XX, XY. XX é a mulher, XY é o sexo masculino. É a parte da genética que a gente estuda isso. Sim. A outra parte é a fisiologia humana, o sistema endócrino, onde você tem a produção de hormônios masculinos e femininos. E a parte da biologia celular, onde você vai estudar várias células que têm também comportamentos masculinos e femininos. Ótimo. Então, vamos para a terceira pergunta na tela. Gênesis 1:27. Façamos o homem e dominem sobre os peixes do mar e sobre as aves, gado, enfim. O que esse versículo ensina sobre a responsabilidade ambiental do ser humano? Essa daí até minha filha de 7 anos ela sabe. Sabe, né? Sabe. Bem fácil. O que é falar sobre dominar os peixes, dominar ali os animais? O que esse versículo ensina sobre a responsabilidade ambiental do ser humano? É bíblico, gente. Tá lá. Vai, Felipe, vai de novo, corajoso. Tenta, Felipe, vai. Acho que é a questão do equilíbrio, né? Equilíbrio da natureza, a gente precisa sim, né, de ter responsabilidade com o meio ambiente, porque a gente, a questão do oxigênio, a questão, né, de como a gente... É a questão de sobrevivência, né? Então, quanto mais a gente cuida, né, a gente domina os seres, né, os animais, os seres vivos, mas a gente precisa cuidar também do ecossistema, da questão do oxigênio, de a gente poder ter também uma condição de vida melhor, não só agora, como também para gerações futuras, né? Então, manter esse equilíbrio da natureza, esse né? cuidado também é importante para a vida em si, né? Eu acho que vai muito ali, né? Tá pertinho do que o senhor... Tá, eu não tiraria nada não, só acrescentaria. Na verdade, servir a Deus também é cuidar daquilo que Ele criou. É a mordomia cristã, né? Mordomia cristã. E a minha filha sempre diz, mamãe, vamos jogar o lixo no lixo, porque eu sou... É isso daí. Isso mesmo. Então, gente, olha, a partir de agora, nós vamos fazer algo único neste programa, que é o professor Hilton, ele vai fazer um experimento. Quem está animado para o experimento do professor? Então vamos lá, professor, vamos fazer esse experimento e mostrar a eles e conversar com eles e saber o que é que ali quimicamente acontece e biologicamente acontece. Vamos embora, vamos ver que isso vai cair também, ser cobrado no Enem, né, através desse experimento. Né? Quem sabe, né? Vamos lá. Olha lá, é agora, hein? O professor vai mostrar agora o experimento. Ai, meu Deus! E aí, professor? Vamos lá, vamos conversar sobre isso, professor. Vamos, posso sentar? Vamos, pode. Vamos à explicação. Vamos conversar sobre isso. E aí, professor, por que isso aqui pode cair lá no Enem? Vamos lá. Eu tô aqui... com a minha mão gelada, minha gente. Eu tenho aqui um equipamento aerosol, né? Sim. Tem gás comprimido, tá? E ele é inflamável. E uma fonte de calor, né? Isso daqui em contato vai causar uma mini combustão, tá? E aqui o que a gente está fazendo? A gente está liberando gases do efeito estufa, certo? E esses gases do efeito estufa, eles podem ser cobrados tanto na biologia, quanto na química, quanto na física. Na biologia, por exemplo, você vai ter a contaminação ambiental. Gases do efeito estufa causam aquele famoso efeito estufa. Aí você tem um planeta mais quente, você tem um planeta que vai causar o derretimento de geleiras, você vai ter o aumento do volume da água, do mar, você vai ter a alteração do comportamento dos animais. Na química, você vai estudar literalmente a queima dos gases, a combustão, literalmente. E na física, talvez seja cobrado para vocês, né, as leis dos gases, como é que os gases se comportam. E aí tem toda uma questão de cálculo, de fórmula envolvida ali. Então você tem um pequeno experimento para exemplificar a biologia, química e física dos gases, da queima dos gases e do gás do efeito estufa, que pode ser cobrado sim no Enem amanhã. Nada de estar levando o isqueiro e desodorante para o... Nada de fazer em casa, viu, gente? Aqui o ambiente está controlado. Professor, que maravilha, que bom ter o senhor por aqui. Que bom a gente ver esse experimento. Os meninos ficaram animados aqui. Vai todo mundo agora fazer biologia, viu, professor? Espero. Para fazer experimento. Obrigado por tantas dicas, explicações.
eu quero que o senhor deixe só uma mensaginha de encorajamento para essa juventude que vai fazer amanhã o Enem, a segunda prova. Muito bem. Eu queria agradecer primeiramente, né, a Deus e a vocês pelo convite e desejar a vocês uma boa prova. A mensagem que eu dou para vocês é a mensagem que eu me lembrei na época que eu estava aí, né, aguardando esse momento tão esperado, né? Eu fui um aluno que sempre tive dificuldades na escola, assim como vocês. Minhas notas não eram lá aquelas melhores, não. Mas eu tinha um recurso especial, que eu acho que vocês também têm esse recurso, que é o Espírito Santo. E aí eu fiz, Espírito Santo, me lembre tudo aquilo que eu estudei, me ajude, me ajude. E olha só, Maíra, eu passei no vestibular de primeira, foi logo de primeira, mas eu fui o último colocado. O último colocado. Mas que importa ser o último colocado? Eu entrei. E quando eu entrei, eu quis fazer a diferença e hoje eu uso a minha profissão para glorificar a Deus. Através do curso, eu consegui fazer um mestrado, eu consegui fazer um doutorado. Hoje eu sou professor universitário, sou cientista também. Tudo isso aquele sonho de adolescente que eu tinha lá, com todas as dificuldades que vocês também têm. Então Deus pode mudar o quadro geral só através também dos estudos. Então eu tenho uma plena certeza que Deus está esperando estes jovens lá na universidade. Glória a Deus! Quem crê diz amém. Amém! Eita! Essa amém foi forte, tá vendo, professor? Amém. Gente, esse bloco, infelizmente, está acabando. Mas no próximo bloco, fica aí, gente. Fica aí, porque no próximo bloco vamos cuidar do nosso emocional e espiritual com a nossa psicóloga Livânia, que vai nos ajudar a lidar com a ansiedade, o estresse, foco, memorização nos estudos. Agora fique com o louvor da nossa querida Eduarda Queiroz, exaltando o nome do Senhor Jesus. Adora juntamente na tua casa. Declara conosco que não há nenhuma condenação. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação para quem está em ti, querido Senhor. A palavra de Deus nessa noite diz a você: aleluia, glória a Deus. E quase parando, sem forças e vigor, Jesus está dizendo para você nessa noite: não permita que as coisas do passado atrapalhem as minhas promessas em tua vida. Não há nenhuma condenação, o passado já foi jogado no esquecimento. E ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na
venceu e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Nós estamos de volta com o Espaço Jovem, focando no alvo, falando sobre o Enem 2025. E para finalizar o nosso programa, que já estamos aí na reta final, gente. Já é o último bloco. Estão gostando hoje? Sim! Amanhã vão arrebentar. Sim. Vão, em nome de Jesus, recebe. Quem recebe da glória? Oh, glória a Deus. Para finalizarmos esse bloco, minha gente, estamos recebendo a doutora, a psicóloga Livânia. Está aqui para esses meninos aqui, essas meninas saírem daqui, ó, tranquilos, preparados para o Enem. Vocês creem? Amém. Prazer em recebê-la. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, a paz do Senhor. Eu espero que tudo que a gente possa construir aqui nesse momento, vocês possam usar e aplicar no dia da prova. E que a ansiedade aí seja reduzida. Vamos embora. Oh, Glória! Eu recebi também. Amei. Recebi por eles. E estamos também com a Eduarda Queiroz, a nossa cantora, Kerstin da Berea. Ela está aqui com a gente também. Ela já me formou aqui, viu, psicóloga? Já me formou aqui nos bastidores. Ela disse assim, eu disse, e aí, você já fez o Enem? Ela falou, não, Deus me livre fazer o Enem. Eu disse, que negócio é esse? Por que você não fez o Enem? Ela falou assim, eu tenho medo. Não foi, Duda? Como foi aí que você relatou para mim? Assim, conversas, né, Pai Senhor, prazer conhecer a senhora. Conversas, que eu chegava para as pessoas assim, pedia alguma informação, ó, como é que faz o Enem? Eu nunca fiz. E eu ia procurar para eu poder me basear, como que eu ia estudar. E acabou que as pessoas diziam, minha experiência foi horrível, é uma prova muito demorada, é uma prova que a pessoa fica muito tensa, muito estressada. E aí acabou que eu fui ficando com medo. E não fiz a prova do Enem. E tenho essa trava até hoje. Até tentei me inscrever no Enem agora, em 2025, mas a trava me impediu. Meu Deus. Professora, eu vou chamar a senhora de professora, que eu sei que a senhora está aí dando aula. Livânia, a Eduarda, ela internalizou, né? Sim. Internalizou esse medo, deixou esse medo paralisar ela. Lembrando que a Eduarda, ela faz faculdade, tá, gente? Só que não foi pelo método do Enem que ela entrou na faculdade, porque ela internalizou isso e deixou esse medo paralisar. Quando que o medo é bom e quando que o medo é ruim para os nossos estudantes? Se a gente pensar assim no medo ou na ansiedade, a ansiedade ela é uma emoção mais complexa. E o medo está complexa porque a ansiedade é formada a partir de emoções básicas, como a alegria, o medo, a tristeza, a raiva, que são emoções básicas. O medo ali, ele está na base da ansiedade. E aí, a ansiedade ou o medo, ele é ativado no nosso corpo quando a gente se depara com alguma situação desafiadora. No caso aí, ela ouviu vários comentários que colocaram o Enem como aquele monstro assim, né? E ali para ela pode ter sido desafiador e o corpo dela respondeu desta forma. O Enem é um momento muito importante na vida, né? De jovens, de adolescentes, de outras faixas etárias aí que a gente sabe que também fazem o Enem. E diante de uma situação dessa, que pode ser um divisor de águas na vida de uma pessoa, o corpo ele se prepara para responder a isso.
Só que aí a ansiedade durante o Enem, ela pode ser benéfica. Por quê? Porque a ansiedade coloca o meu corpo num estado de alerta. Então, o meu cérebro ali vai poder estar mais concentrado, mais atento àquelas questões. O meu corpo está se preparando para responder a uma coisa importante. Então, isso não quer dizer que porque eu estou ansiosa... Seja ruim. Isso. Eu estou ansiosa, pode ser uma coisa boa. Isso, porque aí a ansiedade é uma resposta adaptativa do corpo da gente. Quando a gente ganha um presente, a gente responde como? Eu já fiquei sorrindo, né? Só de pensar. Eu já fiquei rindo. Mas quando eu me deparo com uma prova, que eu sei ali que vai estar decidindo para onde eu vou, se é aquela graduação que eu estou pensando, eu posso ficar assim, né, ali com medo, ansioso, ter alguns sintomas no meu corpo. E aí isso também pode fazer com que eu me engaje para fazer naquela prova, que eu estude mais para fazer aquilo. Então, nesse ponto de vista, a ansiedade é uma coisa boa. Veja, mas quando essa ansiedade ela passa de um nível equilibrado e ela chega num desequilíbrio ali, que faz com que eu trave, como foi a experiência dela, né? Que eu evite, porque a ansiedade ela tem muito esse comportamento evitativo também, né? Eu evito aquele estímulo que está causando todas aquelas reações do meu corpo. O tremor, a mão gelada, a dor de cabeça, a dor de barriga, não é? As pernas tremendo, a sudorese, a dor na nuca. E aí, nesse ponto, a ansiedade já não é benéfica. Ela está mais atrapalhando do que ajudando. E eu acho importante a gente pensar também que existe essa pressão social em relação ao Enem, que é muito grande. E para muita gente, eu lembro que a minha experiência foi parecida. Eu fiz 2 vezes porque eu queria testar a primeira vez. Será que eu vou conseguir suportar? Porque não é só uma prova de conhecimento, é uma prova de resistência física, né? Isso. E ali eu lembro que eu fiz no 2º ano e fiz no 3º. Só que para mim, a sensação do Enem é que eu só ia fazer uma vez, eu ia entrar na faculdade e era aquilo que eu ia fazer pro resto da vida. Às vezes é a primeira oportunidade que a gente tem. E às vezes aquele momento ali pode ser decisivo, mas não quer dizer que vai ser decisivo e que eu vou fazer aquilo e que vai ser ali para sempre. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu tenho uma experiência de pessoas que fizeram o Enem e entraram em determinada faculdade, mas lá na frente se identificaram com outra coisa. Sim. Veja, então aquela ansiedade no começo que estava ali me desgastando, provocando toda uma sensação, emoções ali de angústia mesmo, foi uma coisa que foi em vão, digamos assim, né? Eu me desgastei tanto porque eu pensei que aquilo ali seria algo para a vida inteira. E às vezes a gente sabe, né, que pode acontecer uma coisa aqui, uma coisa ali, e a gente muda as escolhas, muda as opções. Livânia, como, falando ainda, pegando esse gancho aí da história de Eduarda, como a gente lidar com a culpa? Por exemplo, eu tenho certeza que ela se culpou alguma vez de dizer assim... eu não fiz, era para eu ter feito. E às vezes a gente vê o amigo fazendo e passando. Ciano, eu tô com pressentimento de culpa. Por não ter feito. Né? E aí, como lidar com esse sentimento de culpa? Não fiz uma boa prova. Ai, meu Deus, não estudei o suficiente. O que é que eu posso estudar agora? Ai, meu Deus, eu vou tirar uma nota ruim. Como lidar com o sentimento de culpa? Eu acho que é importante a gente parar um pouquinho e pensar. Porque muitas vezes a gente tem alguns pensamentos que levam à questão da culpa, esse sentimento, né? Se a gente parar para pensar em ansiedade, em culpa, em medo, em vergonha, por exemplo, tudo parte de um pensamento. Eu não consegui, nossa, eu sou muito ruim, nossa, eu vou fracassar. Então, esses tipos de pensamento vão ligando dentro da gente algumas emoções. E às vezes essas emoções nos paralisam. Então, quando eu me conheço, e quando eu entendo, e quando eu estabeleço um propósito para mim, é interessante eu conseguir, né, identificar quais são essas sensações que eu tenho no meu corpo e combater elas. A gente pode até falar de uma técnica aqui que eu gosto bastante. Tenta identificar qual é o pensamento que está ativando aquela emoção, ansiedade. Ou ativando a culpa, por exemplo. Porque a ansiedade carrega essa culpa, não é? Nossa, eu poderia ter ido porque eu evitei. Veja a postura evitativa dela diante da prova, né? Eu não vou fazer porque eu estou ali com uma série de emoções que para mim é muito angustiante. E a partir desse momento a gente pode identificar qual é esse pensamento que está gerando tudo isso. Por exemplo, né? Eu vou fracassar. E quando a gente pensa nesse pensamento, quando a gente pensa, né? Uma metacognição. Então, quando a gente pensa nessa frase, né? Eu vou fracassar, eu posso pensar numa alternativa a esse pensamento também. Vamos lá, raciocinar junto? Se eu penso assim, eu vou fracassar, o que é que eu poderia pensar? Como alternativa, eu vou conseguir.
E se eu realmente se não der certo realmente, o que é que eu posso pensar? Faço de novo. Amém, é isso aí. Faço de novo. Então, a gente tentar identificar quais são essas crenças, esses pensamentos que estão ativando essa emoção e tentar combater, ajuda a gente a aliviar tensões, ajuda a gente a entender que não é a última oportunidade, né, que a gente vai ter, que podem surgir outras, e a partir disso, o que é que eu posso fazer nesse momento aqui que eu não consegui ir? O que é que ela pode fazer a partir de agora, por exemplo? Eu posso me preparar, eu posso tentar olhar para mim, identificar quais são os meus pontos fortes, quais são meus pontos fracos, por exemplo. Se eu tenho determinado ponto fraco, o que é que eu preciso trabalhar para melhorar isso? Então, eu tenho que pegar essa emoção e usar a meu favor. Eu tenho que pegar esse pensamento e usar ao meu favor. Senão, essa emoção vai me paralisar. E aí, infelizmente, eu vou perder tantas e tantas oportunidades e experiências, não é verdade? Eu acho que a partir de agora, Eduarda já vai. Ano que vem já me inscrevo. Ô, Glória! Vamos ver. Minha gente, eu lembro, desde 2010 que eu faço Enem, eu só não fiz esse ano. Meu Deus. Porque eu gosto de saber o que está acontecendo, gosto de saber das atualidades, do que está aí, né? Das ideias de redação, Sim. do que tem de matemática, enfim, eu gosto muito de estudar. Então, e isso não é porque, eu já gostava muito de estudar, já gostava de matemática, não, tá? Quando eu era da idade de vocês, eu era do mesmo jeito. Mas depois eu fui aprendendo que o estudo ele é libertador. Então, quanto mais conhecimento eu ter, mais libertador e mais livre a gente é. A gente começa a abrir as caixas. Então, Eduarda, que você receba força e encorajamento. Você de casa, que ainda não fez, que ainda vai fazer, está pensando em fazer, ou que deixou o medo paralisar, receba força, receba encorajamento. Aí estamos recebendo um apoio da nossa igreja, né, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E esse projeto, né, do nosso pastor Ailton, que deu esse pontapé, que é o Focando no Alvo, que ajuda você, aqui tem aí as aulas com os professores, os melhores professores, preparadíssimos, para você aí, ir caminhando para a universidade da melhor forma possível. Então, professora Livânia, psicóloga Livânia. Fique à vontade. Eu quero saber da senhora, qual a técnica que eu posso usar? Aqui o Felipe já estava aqui, eu quero saber a técnica, não foi, Felipe? Eu quero saber a técnica que eu vou utilizar antes do Enem, para eu ficar tranquilo, sereno e conseguir fazer minha prova com mais atenção, pegar aquelas coisas na memória que eu estudei também, né, e utilizar na prova. Eu falei essa questão dos pensamentos, né, da gente poder identificar o pensamento e arrumar um pensamento alternativo àquilo ali que nos ajude, isso é uma técnica. Outras técnicas que a gente pode pensar seria uma técnica de respiração mesmo, né? Porque quando a ansiedade ela aparece e ela está num nível ali maior, o corpo da gente começa a produzir vários hormônios que não vão ajudar, como o cortisol, a adrenalina. E ali esses hormônios, eles vão estar mandando mensagens para o corpo da gente, né? O coração vai acelerar, o sangue vai ser bombeado mais rápido, então minha concentração vai diminuir. Quando eu respiro, ou quando eu seguro essa respiração, o que é que acontece com meus batimentos cardíacos? Eles vão desacelerando, não é verdade? Professora, vamos fazer a técnica de respiração. A professora vai ensinar a gente, a psicóloga Livânia, ela vai ensinar a gente a respirar da forma correta, na hora que tiver aquela tensão. Quando a gente for receber uma oportunidade na igreja, a gente vai fazer isso, viu? Ok. A gente fica nervoso também na oportunidade. Com certeza. E aí a gente vai fazer uma respiração, mas prestem atenção. Quando a gente está ansioso, a gente começa a pensar nos sintomas que a gente está sentindo. Então eu tô ali tremendo, eu tô me arrepiando, então toda a minha atenção vai para onde? Para esse meu corpo, para esses meus sintomas. O que é que a gente vai fazer com a respiração, então? A gente vai tirar o foco desse sintoma ansioso e vai colocar na respiração. Esse ar que entra pelo nariz, por exemplo. A gente vai pensar agora no ar que está entrando. Vamos fazer a respiração? Levem a atenção de vocês para a inspiração desse ar. Tem uma postura correta? Tem. Vocês podem apoiar o pé no chão, ficar de uma forma mais confortável, né? Vamos lá. Fiquem de uma forma aí mais confortável possível. No momento da prova, a mesma coisa. Pode encostar as costas naquela cadeira, né, o pezinho no chão, tentar liberar aí os braços. E aí a gente vai prestar atenção nesse ar que entra. Vamos lá? Respira. Inspira pela boca.
e isso bem devagar. A gente também pode levar a mão ao diafragma, que é esse músculo que atravessa aqui o abdômen da gente. A gente vai sentir o movimento. Da inspiração ele sobe, né? E aí ele contrai. Então toda a minha atenção tem que estar nesse movimento. E aí eu tiro o foco dos sintomas e foco nessa respiração. Tem um tempinho que a gente a gente tem outra técnica. Essa é a respiração diafragmática, que eu sinto meu diafragma expandir e contrair. E aí existe a técnica 4, 7, 8, ou 4 ou 6, tá certo? Tentem lembrar aí. Então é importante a gente respirar por 4, e conta, né? Respire e conta 4 segundos, ó. Inspirem aí, eu vou contar. Tá. 1, 2, 3, 4. Segurem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soltem pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí a gente vai contando. Para simplificar, a gente pode inspirar por 4 segundos e soltar o ar por 6 segundos. E aí o meu cérebro, ele restaura, né, as habilidades ali de atenção e de concentração. Como é o nome dessa técnica? 4, 7, 8 ou 4, 6. 4, 7, 8, minha gente. Todo mundo lembrando. Lembrem para fazer. Ó, pelo amor... Deu certo aqui, que eu já tô mais tranquila, já tô... Ó, todo mundo aqui sorrindo, ó. Não tô nem pensando mais em matemática. Isso. Tá vendo? Existe alguma coisa importante, porque tudo é importante, mas assim, existe alguma coisa que não pode faltar, pensando nessa área emocional, e o Enem, existe alguma coisa que a senhora não pode deixar de falar aqui no programa? Eu diria o equilíbrio, né? A gente às vezes tem uma carga de estudos muito grande e a gente acaba não equilibrando com outras coisas. Então tem uma rotina de estudo equilibrada, né? Entre lazer, entre uma atividade ali que me ofereça um prazer e os estudos. É claro que o estudo é importante, mas aí às vezes a gente tem muito histórico de jovens e adolescentes que fazem isso de uma forma muito exagerada. Em vez de a gente contribuir para um bom rendimento ou um bom desempenho numa prova do Enem, a gente acaba tendo ali um efeito contrário, não é verdade? Então a gente poder equilibrar a nossa vida de estudo com outras atividades é extremamente importante, porque isso aí vai ajudar a minha saúde mental. Então eu, dentro do meu planejamento de estudo, inserir uma atividade física, por exemplo. Inserir um momento de pausa para eu ouvir uma música, não é, que me provoque ali uma regulação emocional, é extremamente importante. Ter hábitos também saudáveis de alimentação, uma pergunta de que sono. eu tenho essa curiosidade comigo e para trazer para vocês clareza. É importante aquilo que eu assisto? Sim. É importante aquilo que eu ouço? Sim, com certeza. É importante aquilo que eu vejo? Sim. Então, durante toda a minha vida, eu vou ser influenciada por aquilo que eu ouço, que eu vejo, não é? Isso. Então... Aí eu reproduzo. Olha o que ela falou. Aí eu reproduzo, né? É importante vocês, principalmente nesse período, eu sempre costumo dizer, aí as pessoas dizem assim, Maíra, qual é a fórmula de tu gostar de estudar? Vídeo, livro e curso. Porque se você está no vídeo certo, no curso certo, e vídeo, livro e curso, e no livro certo, eu tenho certeza que vocês não vão gostar de fazer outra coisa ou vão estar em dúvida. Eu costumo dizer que a ansiedade também paira por conta da falta de estudo. Isso. Se você não estuda, claro que você vai ficar inseguro. E a insegurança, ela vai trazer para você a ansiedade. Com certeza. A ansiedade vai acarretar o quê? O estresse. E você já vai ficar estressado só de ler aquela pergunta bem grande, né? E você já diz, meu Deus, eu já não sei. Então, professora, psicóloga Livânia, vamos falar sobre fé? Vamos. O que a gente é o que a gente lê, a gente é o que a gente vê, a gente é o que a gente ouve. Então, cuidado no que tá, cuidado. Então, eu quero que a senhora traga uma mensagem, né? Em pouquinho tempo, que eu sei que a senhora... Mas uma mensagem sobre fé e psicologia, porque hoje, né, a gente olha assim, a psicologia mesmo diz, você tem que se desconstruir. Mas como atrelar a psicologia também à fé, que eu sei que é importante. Temos artigos científicos aí falando sobre a fé. Nós somos seres espirituais, não é? E a gente tem, como você falou, várias pesquisas que indicam que a fé, ela é ali um componente extremamente importante na redução da ansiedade. Por exemplo, entendeu? Lembra que a gente falou dos pensamentos? O pensamento, ele vai ativar ali aquela emoção. E aí eu vou pegar a Bíblia
E eu vou ler algo para vocês aqui. Olha aí, glória a Deus. E aí vejam, eu vou ler primeiro a Pedro, capítulo 5 e o 7, que a gente já conhece, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, já sabem de cor, né? Porque ele tem cuidado de vós. Então vejam, a ansiedade ela vai ajudar no alívio desses sintomas ansiosos, por quê? Porque a ansiedade ela prevê controle e previsibilidade. Quando eu tô ansioso porque eu não consigo controlar aquilo que vai acontecer. Eu controlo o resultado do Enem? Não. Eu sei quais são as questões que vão cair lá no Enem? Então isso aí pode me deixar o quê? Ansioso, né? Mas aí a fé, no nosso contexto aqui, a palavra de Deus, me oferece um propósito. E aí ela me faz entender, e eu tô falando de pensamento aqui. Quando eu penso que eu não vou conseguir, porque eu não sei o que é que vai cair, porque eu acho que eu não estudei bem, porque eu estudei, mas eu estou me sentindo inseguro, por exemplo, o que é que a palavra de Deus diz para mim? Lança sobre ele, entrega para ele. E a palavra de Deus ainda diz mais em outros contextos, né? O controle é de quem? De Deus, não é verdade? E ali a gente pode ver também no livro de Filipenses que vai falar o seguinte, né? Humilhem-se debaixo da mão de Deus, não é verdade? E mão aqui fala de quê? De autoridade, de poder, de controle. Eu reconheço que eu não preciso ter controle. O controle está em Deus. É Deus quem comanda o meu futuro, o meu passado e o meu presente. Então, se eu penso que a raiz da ansiedade é previsibilidade e controle, e a palavra de Deus diz para mim que Deus tem o controle sobre a minha vida, que Ele é soberano, que Ele conhece o meu futuro, a minha ansiedade vai o quê? Sumir. Não tem espaço para ansiedade. E aí a fé vai reduzir sintomas ansiosos. Glória a Deus. Veja que coisa linda, né? Maravilhosa, se a gente for pensar, tanto a nível científico, como a nível da nossa prática de fé mesmo. Eu entrego para Ele aquilo que eu não controlo. Porque eu sei que os resultados que Deus Ele está ali planejando para mim sempre vão ser bons. Olha, entendeu? Psicóloga, Amém. Os jovens chegaram aqui tensos, pensando na matemática, mas olha a cara deles. Agora tranquilos, depois que a psicóloga passou por aqui, Livânia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nós amamos a sua participação aqui. Obrigada. Foi muito proveitosa. Nós aprendemos muito, não foi? Aprendemos demais. Agora vamos fazer a respiração, a técnica de respiração, tomar aquele chazinho, fazer aquela oração e vamos fazer o Enem. Nosso Espaço Jovem está encerrando. Obrigada à nossa plateia, o pessoal que veio, a juventude que veio de Córrego do Euclides e Alto da Esperança. Que Deus abençoe vocês. Foi um prazer conhecer vocês. Muito obrigada por terem vindo. Muito animados, eu gostei demais. Obrigada, Eduarda, por estar aqui com a gente também. Que Deus abençoe sua vida. Eu que agradeço. E foco, força e fé, prosseguindo para o teu propósito e focando no alvo. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter ficado conosco até agora. E fica aí que ainda a gente tem louvor da parte de Deus com a nossa irmã Eduarda. Esse hino é uma oração. Se você sabe, faz essa oração através de canção. Clama ao Espírito Santo de Deus, que Ele está aqui e Ele está te ouvindo. Aleluia. Glória a Deus. Canta assim para Jesus. Me perdoe quando te entristeci, me perdoe quando não aceitei, me perdoe quando eu insisti, me perdoe quando não calei, me perdoe quando não te ouvi, ou até quando não suportei teu silêncio falando pra mim que tu sabes o que eu não sei. Eu prometo, Senhor, me esforçar e decido em te confiar. Entendi que o Senhor me conhece bem melhor do que eu. Sou falho, mas te amo. Aleluia. E eu me rendo sim aos teus planos. Tu me dissestes que todo trabalho é só teu, é somente teu. Descanso em tuas promessas e em teus braços, ó Deus. Aleluia.
Descansa nas promessas de Deus para a tua vida. Descansa no Senhor. Ele tem calmaria nessa noite para a tua alma. Oh, aleluia, aleluia. Escuta. Então Deus te diz assim: meu filho, eu conheço o teu coração e o teu nome escrevi em minhas mãos. De você não esqueço jamais. É você que às vezes se esvai. Não suporto ver você chorar. Me levanto ao ver você clamar. Mesmo que fique sem entender, sempre tenho o melhor. Recebe aí. Eu te abraço, te dou meu perdão. Vê se alegra esse teu coração e coloque um sorriso no rosto de quem é campeão. És falho, mas te amo, aleluia. E pra você, sim, eu tenho os melhores planos. Os meus olhos nunca se afastam de você pra te proteger. Me escute, sempre lhe dizendo: eu estou aqui com você. E eu me rendo, sim, aos teus planos. Tu me dissestes que todo trabalho é só teu, é somente teu. Descanso em tuas promessas e em teus braços. Te amo, és tudo que eu preciso, Senhor. Te amo, você aqui comigo. Te amo, eu cuido de você. Ah, como eu